nós tivemos uma reunião, eu faço parte também da Comissão Especial de Análise da Covid, ou seja, dos investimentos, da aplicação desses recursos e como estão sendo feitos a aplicação desses recursos. Na reunião que tivemos, a primeira reunião com o ministro Paulo Guedes, uma das preocupações é como está sendo aplicado esse recurso, se esse recurso está chegando na ponta e, principalmente, também os impactos no combate ao coronavírus, na eficiência ao combate também, principalmente a vida das pessoas, né, a questão dos hospitais, do preparo de equipamentos, dos remédios, a infraestrutura e, claro, também a questão da retomada econômica. Então, no primeiro momento, a nossa preocupação é salvar vida, cuidar das pessoas. A equipe econômica, claro, também tem uma grande preocupação, e como equipe econômica, sempre na questão do desenvolvimento e da economia do país. Todos sabem que nós vivemos hoje um momento de um governo que foi eleito democraticamente dessa forma, mas com a visão de uma economia liberal, eu diria até assim, extremamente liberal. Né? O ministro Paulo Guedes tem a sua linha, algumas discussões a gente tem feito no Congresso Nacional, principalmente, que Estado que queremos. Eu, pessoalmente, não posso concordar com o Estado mínimo. Eu acredito que agora, mais do que nunca, o exemplo que estamos vivendo de uma pandemia que não estava previsto isso, e quem vai socorrer nesse momento? É o país, é a União, né? Porque quem tem capacidade de emitir moeda, quem tem capacidade de lançar títulos no mercado, é a União. Municípios e estados não podem fazê-lo. Então, por isso, toda a sociedade espera que a equipe econômica tome posições para fazer com que a irrigação financeira chegue para salvar a vida das pessoas, mas também para salvar a vida das empresas, que é fundamental em função da geração de emprego. São dois projetos aí que a gente está discutindo, hoje muito para o futuro, que é exatamente a questão da taxação das grandes fortunas. Porque no Brasil hoje paga mais imposto quem ganha menos. Né? E hoje a gente sabe que são 200 famílias, 200 empresários brasileiros que comandam quase 50% da economia nacional. Então, por isso, essa proposta nós estamos discutindo no Congresso Nacional, mas o efeito em termos de taxação de imposto, ele não tem um efeito de imediato, porque nós temos a questão da anualidade. Então, tudo que formos aprovar agora só vale para o ano que vem. E temos aí também a reforma tributária, que está sendo falada há muitos anos no Congresso Nacional, e agora, quando ela ia começar a realmente ser discutida para valer, veio a pandemia, então praticamente perdeu tudo. Mas nós vamos ter que fazer a reforma tributária exatamente, primeiro, ao meu ver, para simplificar o país e para buscar os recursos, principalmente de quem tem muito, para ajudar quem não tem. E ajudar, inclusive, o país que vai ter que fazer esse esforço muito grande. Então, acho que... E aí a questão das eleições também, né? Porque hoje nós temos já definido pelo calendário eleitoral, pela previsão constitucional, eleições em outubro, eleições municipais, de prefeito e vereador. Muito se fala, quanto vai gastar? São 2 bilhões do fundo eleitoral, mas, na verdade, não são 2 bilhões do fundo eleitoral. São 2 bilhões no fundo eleitoral e mais 4 bilhões que serão gastos pela Justiça Eleitoral. Portanto, são 6 bilhões. Então, por isso, nós entramos com a proposta, em função desse momento, a população dificilmente vai aceitar gastar esse dinheiro, sendo que nós temos outras prioridades, gastar esse dinheiro de imediato, além do problema da própria situação da pandemia. Quando nós vamos concluir isso? Quando vamos conseguir debelar essa situação? Isso vai impactar até o mês de outubro? Então, hoje existem duas situações. A nossa proposta da emenda constitucional é prorrogação do mandato dos atuais prefeitos e vereadores para coincidência daqui a 2 anos de presidente da República a vereadores. Nós não temos ainda o apoiamento, quero deixar bem claro, necessário para a tramitação dessa proposta. A gente vê até uma certa resistência nessa proposta. Agora, o que a gente percebe já é uma consciência que dificilmente nós vamos ter eleições em
outubro, e sim uma possibilidade de prorrogar para dezembro. Acho que é isso que está na baila e eu gostaria depois de estar discutindo com vocês aí, de um modo geral, o que vocês estão sentindo, principalmente no Mato Grosso, visto que o nosso estado foi também, mais uma vez, campeão na nossa safra, né? Na nossa produção. Então, o que isso impacta a nível de Brasil, mas também aqui no Mato Grosso, como vocês, articulistas, estão sentindo isso. E aí vamos ouvir a cada um. Vamos por parte, aí, antes de falar do Mato Grosso, eu queria discutir a questão aí da taxação das grandes fortunas. Como que o senhor pensou no projeto? Como seria? Qual o mecanismo que seria estabelecido em relação disso? Em função do aspecto histórico que nós temos, normalmente as grandes fortunas também são os grandes financiadores de todos os mecanismos. E o lobby deles é muito forte. Como trabalhar esse processo dentro do Congresso para que ele seja efetivado? Esse é o grande problema. Quando se fala em reforma tributária, eu estou no Congresso e há muito tempo a gente ouve falar nisso. A gente nunca consegue fazer uma reforma tributária primeiro, para tirar a burocracia. A máquina fiscal, a Receita Federal, é muito poderosa, é muito forte. Eu me lembro quando o Delfim Neto dizia que ser um fiscal da Receita Federal tem mais poder, às vezes, do que... É claro que mudou muito a característica hoje da Receita com a própria automação, com a tecnologia, então não tem mais o fiscal na porta da empresa, hoje está muito mais, digamos, uma fiscalização eletrônica, contábil. Mas, de qualquer forma, a força da máquina fiscal é muito grande. E aí, como você colocou, João, também, quem ganha mais, os mais poderosos, tem mais incentivos, tem mais benefícios e, claro, de um modo geral, paga menos. Então, a resistência realmente é muito grande. Como nós vamos vencer isso? Eu creio que, nesse momento, estamos vivendo a pandemia, estamos vivendo essa situação de recessão mundial, porque essa recessão será mundial, eu acredito que poderemos ter mais sensibilização por parte, principalmente, dos congressistas em votar uma matéria como essa. Por isso que nós estamos fazendo essa proposta, e aqui, olha, só para se ter uma ideia, né? Atualmente, a soma de toda a riqueza das famílias brasileiras chega a 16 trilhões. E desse valor, 8 trilhões estão concentrados em apenas 1% das famílias brasileiras. Então, a metade, apenas 1% das famílias, né? Então, se a gente taxasse todo esse patrimônio em apenas 1% só, segundo os dados da Receita Federal, do FENAFISCO, seria possível arrecadar 80 bilhões. Então, por isso, eu acredito que a gente vai conseguir ter mais sensibilidade, principalmente esse ano que vamos viver essas dificuldades. E a ideia é carimbar esse recurso para a saúde, para a educação? Qual que é a ideia do uso desse recurso? Não, a princípio ele entraria na reforma tributária, pode entrar na reforma tributária, e aí, inclusive, esse recurso seria para compor o bolo tributário. Aí será outra discussão que nós vamos ter que fazer, porque dentro do bolo tributário hoje, a maior parte fica com a União, depois os estados e depois os municípios. Eu sou municipalista convicto, porque na ponta que estão as pessoas, a maior facilidade de ter a fiscalização do recurso, seja através da sociedade, seja através do Ministério Público, ou das câmaras de vereadores. Então, por isso, eu entendo que nós temos que melhorar também a divisão desse bolo tributário. Hoje, na Constituição, a gente está previsto que seria até 22% para os municípios. Até pouco tempo atrás era 14%, foi aumentando, agora já estamos em 18%. Mas ainda aquém daquilo que seria mais justo. Só uma dúvida, senador, em relação às grandes fortunas, eu vi que acima de 22 milhões de reais, né? Quem tem um patrimônio superior a 22 milhões de reais seria tributado, né? Sim. Ocorre que, para mim, assim, aparentou bitributação, porque boa parte desse patrimônio é imóveis, né? Está em imóveis urbanos, rurais, e já são tributados, né? Pelo IPTU, pelo ITR, automóveis pelo IPVA. Não daria bitributação? O senhor e sua equipe não avaliaram isso? Sim. Mas é exatamente sobre aquilo acumulado. Portanto, de acordo com
também a renda das famílias. Então, tem um patrimônio, mas seria tributado também de acordo com a renda. Então, claro que sempre a possibilidade de tributação, ela existe, mas é exatamente como nós estamos falando em renda acumulada. Você não vai ser obrigado a vender um patrimônio para pagar aquele imposto. É porque uma solução seria até esse valor incidir os impostos que já existem, né? Até 22 milhões, e acima disso incidir o imposto sobre grandes fortunas. É uma possibilidade para vocês avaliarem aí na discussão. Senador, na questão da reforma tributária, eu sei que aí o Covid-19 foi resfriada, mas como que está o clima? Porque ela há quanto tempo aí se discute? Eu tenho um exemplo aqui, de Mato Grosso, que eu acompanho aqui. Todo mundo quer reforma tributária, mas quando chega na hora de definir mesmo, há um tensionamento muito grande. Há uma possibilidade desse projeto de taxar as grandes fortunas, conseguir distensionar um pouco, principalmente o médio industrial, o médio cor, porque normalmente é esse o mais tensionado justamente na hora de discutir a reforma tributária. E nós já... Lembrando aqui que o governo Collor já foi eleito falando em reforma tributária. Lá no Fernando Henrique Cardoso foi uma emenda tributária, mas uma reforma de qualidade até agora não fez. Como que é o clima nesse momento em termos de Congresso para isso? O presidente da República foi eleito com o lema, né, menos Brasília e mais Brasil. Né? E, claro, que hoje há um sentimento que a burocracia, do modo geral brasileira, em vez de evoluir, ela aumentou. E na questão tributária, nós temos um volume de impostos muito grande, são 34 impostos. Né? Então, isso para qualquer empresário cumprir, não é a carga tributária, mas sim a burocracia tributária. Então, isso pesa muito. Né? Então, nós temos que encontrar forma e fórmulas que possam simplificar isso. Existem propostas hoje da Câmara dos Deputados e a proposta do Senado. Um pouco diferente, mas não tão longe. Mas o governo federal ainda não apresentou a proposta do próprio governo. Né? Então, nós esperamos que agora, depois dessa situação toda, o governo venha com uma proposta consistente para que a gente possa verdadeiramente votar a reforma tributária. Mas a pergunta é, vai diminuir a carga tributária? Dificilmente vai diminuir a carga tributária. Mas se nós simplificarmos, vai ficar mais barato para arrecadar e vai ficar mais fácil para quem vai arrecadar também. Então, esse o objetivo da reforma tributária. Pelo que eu entendi, essa medida é uma medida emergencial. Enquanto não se consegue construir uma agenda maior de reforma tributária e de ter uma saída emergencial em função do Covid, para poder dar um alívio para os cofres dos estados e dos municípios. Eu acho que esse apelo para o estado e para o município, ele cria uma aliança política muito interessante nesse momento em que o governo federal está com problema com os governadores do estado, precisa salvar a economia dos estados. Diz que até sábado vocês vão apresentar uma proposta para os estados que está aí, ICMS caindo, numa situação difícil, né? Então, eu acho que essa proposta do imposto sobre grandes fortunas, que impacta, inclusive, em Mato Grosso, que tem grandes fortunas, mas é preferível desagradar 200 pessoas do que ampliar para uma proposta maior e mexer no bolso de todo mundo. Eu estou dizendo, politicamente, o desgaste é menor, não ia, de certa forma, criar grande desgaste com a maioria da população e ia dar um alívio, ia ganhar o apoio dos prefeitos e dos governadores imediatamente. Então, eu acho que essa é uma saída boa para o governo federal, inclusive, de pouco desgaste e de ter dinheiro novo no governo, porque, na verdade, a gente não sabe quanto tempo vai demorar isso aí, né? Fala em junho, fala em agosto, e, enquanto isso, os serviços essenciais que são necessários à sociedade precisam ser mantidos, né? Principalmente saúde, educação e segurança pública. Então, eu acho que é absolutamente viável. Os Estados Unidos, me parece, está discutindo isso, a Argentina está discutindo isso, essa é a grande pauta do mundo. E depois da Segunda Guerra Mundial, todo mundo fez essas reformas que ia demorar 10 anos, se fazem em meses, semanas. Eu acho que o ambiente é favorável, eu penso que a sociedade vai aceitar e vai enxergar isso como uma boa medida. A minha questão é qual a divergência desse projeto do senador, que é o projeto que você está endossando aí no Senado, em relação à proposta da senadora,
que me parece que ela fala, a natureza do imposto muda, né? Ela fala em uma contribuição compulsória que pudesse ser reembolsável, e a proposta da PL 183 do Plínio Valério me parece que é uma tributação que iria ficar de forma permanente no país, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. Mas, do ponto de vista político, eu acho um ambiente absolutamente favorável da opinião pública, que quer medidas da classe política, e eu acho que essa iniciativa é importante, e principalmente para o mundo político, que está aí e não sabe de onde conseguir recursos novos para garantir o mínimo para sobreviver e se vincular à saúde. Então, eu acho, senador, sinceramente, tenho dito isso nos grupos, de que se a gente sair dessa epidemia resolvido o problema de estrutura de saúde, né, eu acho que a gente vai fazer de uma tragédia virar um ganho para a posteridade, para o país, né? E a gente vê a rede de saúde se movimentando com uma estruturação mais eficiente. Então, acho que essa grana vier a aportar e a gente poder depois, de uma vez por todas, resolver os nossos problemas, pelo menos por um bom tempo de saúde, eu acho que é uma grande saída. Então, eu acho que é uma proposta extremamente viável de todos os aspectos, né? Enfrentar 200 é melhor do que enfrentar a maioria da população, né? Sabe a decisão a sua de endossar essa proposta. Se bem que seus amigos produtores aqui, grandes produtores, podem puxar a orelha, né? Acho que o Vinícius pode ajudar nesse comentário, mas, na verdade, ele não vai, dificilmente essa proposta será votada isoladamente da reforma tributária. Então, ela com certeza não surtirá efeito para esse ano. Será efeito para o ano que vem, porque nós temos a anualidade dos impostos, né? E aí o Vinícius pode fazer um pouco mais de comentário sobre esse aspecto, mas eu quero dizer também que eu gostaria de discutir depois sobre também a saúde, né, em si, porque hoje os hospitais praticamente esvaziaram. Né? Por que os hospitais estavam tão lotados no passado? Vamos concluir essa parte para a gente discutir isso depois. Ainda no imposto, senador, lembrando que o imposto está na Constituição, né? Ele está previsto na Constituição e foi emenda do então senador Fernando Henrique Cardoso, né? Na época da Constituinte, né? Ele, como senador, apresentou e foi acolhido pela Constituinte e ficou lá. Ele só não foi regulamentado, né? Até agora. Mas uma outra possibilidade, senador, seria instituir alíquotas mínimas para o IPTU, para o IPVA, para o ITR, né? Que são impostos com alíquotas muito baixas, né, de forma geral, no Brasil. O imposto sobre heranças também, o ITCD, né? O imposto sobre heranças em Mato Grosso, o máximo é 4%, para que você tenha uma ideia, de 2% a 4%. Em outros países liberais, né, senhor? Estados Unidos, Reino Unido, né? Chega a 40%, 50%. Não é a Coreia do Norte, nem Cuba, não. Alemanha. Né, chega a 40%, 50%. Holanda, seria 55%. Oi, desculpa, João. O que você falou? Holanda, 55%. Holanda 55%, né? Pois é. Porque aí seria uma possibilidade de reforçar o caixa já direto dos municípios, né, via IPTU, e dos estados. E com progressividade, né? Imóveis mais baratos, alíquotas mais baixas, e ela iria subindo conforme o valor do imóvel. Vocês avaliaram essa possibilidade também? Olha, a tradição no Brasil é que quanto mais na ponta, mais ineficiente é a arrecadação. Por exemplo, IPTU, municípios pequenos não têm tradição de cobrar, né? E às vezes a isenção ou a facilitação muito próximo do contribuinte leva a isso também. Por isso que a gente tem que discutir aí, quando fala na reforma tributária também, nós temos que discutir muito a eficiência da arrecadação. A eficiência da arrecadação e a eficiência no gasto também, né? A capacidade no gasto. Claro que a lei de responsabilidade fiscal trouxe muito mais clareza e mais responsabilização. O Ministério Público tem tido uma atuação muito grande, cobrando, inclusive, que os prefeitos, por exemplo, tenham a responsabilidade em cobrar, sobre crime de omissão, inclusive. Então, isso tem melhorado. Tanto é que a arrecadação dos impostos municipais, ao longo do tempo, tem melhorado bastante. Mas ainda é um problema do interior do Brasil, Nordeste, regiões quanto mais interior, mais difícil é. Por isso que a reforma tributária a gente tem que pensar como um todo, né? Eu acredito que a grande força dessa reforma tributária e o resultado da reforma tributária é exatamente na simplificação, diminuição do número de impostos, né?
e facilitar, por exemplo, também aonde vai arrecadar esse imposto, né? Então, por isso, a proposta de fusão de imposto incidir no consumo, né? Isso é outro aspecto muito importante, e não na produção. Agora, nós temos cada região com características diferentes. No caso do Mato Grosso, nós somos um estado exportador de commodities agrícolas, né? E nós temos a Lei Candir também, que é outro fator importante, né, que a gente vai precisar discutir muito, porque nós não podemos deixar de incentivar a produção, né? Não podemos deixar de incentivar essa produção, porque muitos pensam, vamos acabar com a Lei Candir e taxar. O problema do Mato Grosso é o produtor rural? São os grandes produtores das commodities agropecuárias? Eu acredito que não. Acho que é o equilíbrio disso. Não. A solução é fazer. Senador, uma perguntinha aqui que não quer calar neste momento. A questão da unificação da eleição, tirando a eleição de 2020, jogando para frente, é uma forma de distensionar para facilitar a entrada desse projeto das grandes fortunas, porque no período eleitoral a pressão poderia ser maior? Você poderia repetir, João Edson? O projeto para unificar a eleição, ela tem alguma coisa a ver com a questão do projeto das grandes fortunas? Porque se a gente tira a eleição de 2020 e joga ela para frente, a gente distensiona o Congresso e fica mais fácil passar as reformas. O senhor foi pensando nisso ou é uma coincidência? Não, eu acredito também nesse aspecto. É claro que para a gente administrar esse ano de pandemia, de recessão, discutir uma eleição, ela terá uma complicação muito grande. E aí, inclusive, eu acho que seria bom, gostaria de ouvir de vocês também o que vocês estão sentindo com a postura do presidente da República. Por exemplo, nós tivemos aqui em Mato Grosso uma surpresa muito grande. De repente, o presidente da República lança um candidato a senador. Nós tivemos a eleição extemporânea. Tivemos uma convenção, né? Era para ter uma eleição. E agora nós estamos vendo toda essa discussão do presidente da República aí no tema de substituição de ministro da Justiça e o chefe da Polícia Federal. Como que vocês, como articulistas, estão sentindo isso? Agora começa um mais mal. Eu estou nos grupos, na maioria dos grupos de mídia local, eu acompanho os debates. Quando houve, assim, eu acho que o Bolsonaro ele tem perdido muito ele tem 30%, eu acho que é o patrimônio dele hoje, né? Que é os evangélicos, conservadores, esse grupo aí que sempre existiu, de 20% a 30%, vamos dizer, 30%. Quando ele tirou o Moro, eu acho que isso impactou muito na credibilidade que ele tinha desse grupo político e da sustentação dele. Eu vi isso claramente nos grupos. O grupo que defendia obstinadamente o Bolsonaro rachou assim, de forma explícita, inclusive se enfrentando nos grupos e tudo mais. E, enfim, então gente abandonando um pouco em defesa do Moro. É óbvio que causou um estrago, um dano na imagem dele, porque a credibilidade do Sérgio Moro, as pesquisas já indicavam. Agora, ao mesmo tempo que ele tomou uma atitude de sobrevivência política, né? Ele viu a possibilidade de um adversário se construindo ali debaixo, num ambiente hostil, crise econômica, com saúde, com política, com tudo. Ele viu o Moro preservado ali, com uma boa imagem, deve ter visto as pesquisas e falou, é melhor matar no ninho do que ter que enfrentar lá na frente um possível adversário. Então, a condição da oportunidade que ele deu ao Moro não foi uma condição de fazer política, foi uma condição condicional. Tanto é que ele não conseguiu tocar nenhuma agenda no Congresso, não entrou na pauta de prioridade na questão do pacote anticrime e uma série de coisas. O próprio COAF não ficou com ele veio tendo uma série de perdas que, quando ele chegou essa ponta do iceberg aí, já tem um catatal de coisas, de desagrados dele dentro do próprio governo, e ele saiu, eu acho que para mim, para construir um projeto próprio. Tanto ele quanto o Mandetta saiu num momento de muita vulnerabilidade. Hoje, o presidente atacou o Supremo, ele tem enfrentado e atacado o Congresso Nacional, desrespeitosamente, falar que o Congresso Nacional só funciona a troco do fisiologista,
ele coloca isso claro de forma objetiva, né? Inclusive contra as instituições e como o mundo político. Eu acho que, com certeza, o mundo político, de uma maneira geral, anda bastante descontente com essa falta de respeito institucional e de falta de preparo para lidar com a coalizão brasileira, que é um grande patrimônio construído. Coalizão não é igual fisiologismo. Se houve fisiologismo, tem que ser combativo, mas a coalizão é o reconhecimento de que os poderes... Ninguém governa sozinho, que ele não está com a caneta sozinho, e foi isso que o Supremo disse para ele, é isso que o Congresso tem dado todo dia como notícia. Ou ele vai entender que ele não é rei, né, e que vai precisar fazer a governabilidade, construir o pacto da governança dele, ou ele vai se tornar cada vez mais isolado, e tenho percebido esse isolamento. O dia que ele perder a rua, aí ele perde a possibilidade de continuar no poder, porque aí o impeachment fica iminente. Só não aconteceu isso ainda porque eu acho que a classe política está muito sensível à questão da saúde no Brasil. A fala do Davi Alcolumbre e do Maia foi muito responsável nesse sentido, né? De que é preciso se preocupar com a questão da pandemia em vez de colocar uma crise política agora mais séria de uma cassação. Mas se ele continuar nessa linha de desgaste político muito grande com a rua e perder a rua, que é o que resta dele, esses 30% começar a esvaziar, eu acho que fica insustentável a continuidade do governo dele. A gente sabe que impeachment é uma decisão de um país que usou esse instrumento várias vezes para garantir a governabilidade política acima de tudo, do que independente de qualquer outro pretexto, ela é uma decisão política, da classe política. Então, eu acho que ele está indo para um caminho perigoso, arriscado, e não sei se... Eu acho que mudar a eleição e alinhar tudo junto, eu acho que acaba dando uma boa oportunidade para ele poder sobreviver um pouco mais. Se tiver uma eleição esse ano, pode ser desastroso para a construção da coalizão política dele. Sem governadores, os prefeitos descontentes, sem recursos, sem base no Congresso, ia ser uma derrota eleitoral muito grande para ele. Eu acho que tem que pensar nesse aspecto. Protelar a eleição, para mim, é dar uma sobrevida para eles, para o presidente da República acima de tudo. Essa é a minha opinião inicial, né? Então, só para complementar, realmente o presidente vem defendendo esse capital eleitoral dele de cerca de 33% de bom e ótimo, né? Saiu da Datafolha agora na segunda-feira e mediu assim, o que cá entre nós é um bom capital, né? Num momento de crise, né, de turbulência que nós estamos vivendo, isso é um patrimônio respeitável, né? Ele vem defendendo e está mudando a composição, né? Tá ficando bem claro que ele está perdendo, de fato, a classe média e setores da elite, né, que estão mais críticos a ele. Os panelaços são uma expressão social disso, né? Que estão acontecendo em condomínios aí, né, de alta renda, nas capitais aí, né? Dando até briga com síndico, né? Tem síndico tendo muito trabalho ultimamente para mediar os panelaços, né? Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Panela virou um instrumento de protesto político, né? Então, os síndicos estão com trabalho extra aí nos condomínios. Mas demonstra essa perda de base social dele, né? Por outro lado, ele está ganhando a população mais pobre, né? Primeiro pelo voucher, né? Pelos R$600, né? Pelo benefício que foi aprovado aí por vocês no Congresso, que é o Corona Voucher, né? Que está sendo chamado assim. E por outro... 13º do Bolsa Família, né? Isso, tá. E outro aspecto também é o seguinte, ele introduziu mais um fator de polarização que não havia antes. Antes era bem notório no eleitorado dele e na base de apoio dele, que eram assim, os mais ricos e escolarizados o apoiavam e os mais pobres e menos escolarizados apoiavam a oposição, né, porque foram eleitores do Fernando Haddad, na sua maioria, né? O corte de gênero também era importante, né? Entre as mulheres ele sempre teve uma pontuação menor do que entre os homens, né? Se a eleição fosse só com as mulheres, o Haddad tinha ganho a eleição, por exemplo, né? O Bolsonaro ganhou no eleitorado masculino, né? Só que agora com a pandemia, há mais um fator que está dividindo o eleitorado, e ele sacou isso. Quem é favorável ao isolamento está contra ele. O Datafolha mediu isso, né? Pessoas que estão em casa, tem gente que não sai de casa há 40 dias, por exemplo, né? Que é o isolamento radical, né? Quem está saindo pouco, assim, está contra o Bolsonaro, mas quem está levando uma vida normal, e nós temos um povo indisciplinado, né? Os senhores sabem disso, que estão levando uma vida normal, não usa máscara, tá fazendo tudo que fazia antes, quase, né? Essas pessoas apoiam o Bolsonaro. O Datafolha mediu isso, ele está com um bom e ótimo nesse segmento que está levando uma vida normal, o bom e ótimo dele está quase 60%. Está 57%. Então ele criou uma nova clivagem, uma nova divisão, né, no eleitorado. Ele está apostando nesse eleitor que é expressivo, né, nesse eleitor, né, que é contra o isolamento.
né, que é a favor de se manter uma vida normal, que acha que as medidas de quarentena são excessivas, são exageradas, vão gerar desemprego, vão gerar crise econômica. Por isso que ele tem feito o contraponto com os governadores, né? Sobretudo com o João Dória, lá de São Paulo, e com o Witzel, né? O Wilson Witzel do Rio de Janeiro. Então eu vejo que é uma situação difícil, mas Suelma, ele está confrontando as instituições, mas ele tem um eleitorado de 21%, o Datafolha mediu isso, 21% acha que ele sempre tem razão, senhores. Uma relação religiosa quase, né, de devoção a ele. Acha que ele não é... Messiânica. Carismática, né, como o velho Max Weber nos ensinava, ou messiânica, né? E agora o ministro da Justiça disse que ele é profeta. E é um servo dele, né? E é um servo dele, tem esse detalhe. Então, ele vem, só para concluir, ele vem usando esse pessoal para poder pressionar o sistema político, né? Para poder colocar uma válvula de pressão sobre o Congresso, sobretudo. Ele usa esse eleitorado radical dele, que é muito ativo nas mídias sociais, né? Tem um grau de engajamento, né? Isso é impressionante. As milícias. Ele bota os militares também, as forças armadas, como uma válvula de pressão também. Eu vejo. Ele vem tentando fazer uma união de contrários, uma união de extremos, né? Que é esse pessoal antipolítica, né? Antissistema, com o suprassumo da política que está com ele, né? Basta ver a Tereza Cristina Corrêa da Costa, que é de uma oligarquia de Mato Grosso, que tem 250 anos, né? E está ministra do atual governo. Vou tentar acrescentar aqui, eu talvez das pessoas que mais têm contato com o Mato Grosso inteiro, ou com os vários Mato Grossos, né? Para tentar interpretar o que o Mato Grosso enxerga em relação a isso. Para mim, o governo está sustentado, com as conversas que eu tenho, tripé. E tripé é sempre perigoso, quando cai uma perna, com duas não fica em pé, né? Quando é quatro, é mais firme. Qual é esses 3 pontos que seguram o governo hoje no estado de Mato Grosso? Onde foi muito bem votado. O primeiro deles, existe um trauma que foi demonizado nos últimos anos da política. Então, quando se fala de retorno, muito próximo, a eleição há pouco mais de um ano, então existe um pouco de medo do passado. O segundo fator é o próprio governo em si. A governabilidade dele, através dos ministros, das relações com o Congresso, a responsabilidade do Congresso, tem feito com que esse momento seja mais de esperança do que foi, por exemplo, no final do governo Dilma. Então, há uma certa esperança em relação a esse fator, né? E o outro que tem segurado ele aí é a ideia que se criou, que ele não é uma pessoa corrupta, que não tem nenhuma corrupção ligada no governo. Mas essas 3 pontas, qualquer um de cair, ele cai. Porque o discurso dele, veja bem, eu quero somar essa questão moral, um outro fator. A pandemia em Mato Grosso, graças a Deus, ela está muito moderada para baixo. O número de mortos, contaminados, nosso é muito baixo. Então, o discurso dele, vai para a rua, sem máscara, caminha e fala uma série de coisas, aquilo tem um certo sentido. Então, as pessoas têm sido muito nisso. Favorece aquela questão messiânica, aquela questão da devoção, da idolatria, tem favorecido muito isso. Mas o eleitorado não sustenta se essas pernas caírem. E a perna mais sensível envolve todas essas é justamente o fator financeiro. Se agora, nesse pós-Mato Grosso, não tiver uma alavancada financeira, porque ninguém espera que fique na mesma situação que está, espera que vai para frente, faz parte do espírito mato-grossense. Principalmente desse Mato Grosso, que pega aí a região de Rondonópolis, Primavera, região sul, e depois toda o meio-frio, toda a região, principalmente macro do agro. Ninguém se contenta em repetir produção, ele quer aumentar a produção, quer aumentar a renda. E eles têm uma influência muito grande como formadores de opinião, porque em torno disso gera todo o comércio de 1 milhão e poucos de mato-grossenses. Se isso tiver alguma, ou se tiver um aumento da questão da pandemia, eu vejo que a sensibilidade do eleitor, mesmo aquele que defende ele, já é muito grande, porque esse cara que defende ele também tinha amor pelo Sérgio Moro. É como alguém que gosta muito de um casal. Na separação, a gente não é amigo. Quantos já tem? Na separação, você fica feliz. Tá? O outro você vai levando. Essa separação do Sérgio Moro causou impacto. Mas já tinha um pouco atrás, só com um curto espaço de tempo, em 60 dias, o Mandetta, por exemplo, criou um elo afetivo com o brasileiro. Por ser muito simpático, também a imprensa, das informações necessárias. Ele tinha criado um elo. É tanto que ele saiu, o desgaste de hoje, em relação ao presidente, para a população, é menor desgaste que tem o Sérgio Moro. O Sérgio Moro dividiu. O Mandetta foi aqui, saiu. Alguns não gostaram, mas ainda tem um certo afeto por ele, até porque ele não saiu batendo muito, estava sendo um pouco mais tranquilo. O que é que falar? Falou no governo. Então, eu vejo, nesse momento, senador,
o presidente da República é extremamente vulnerável. Essa massa, essa capacidade que ele tem, não será suficiente para segurar ele se uma dessas 3 pernas caírem. Uma dessas 3 pernas caindo, o Congresso também não segura. Não há clima para impeachment, não se fala isso. Mas se ele perder um desses fatores, automaticamente a ideia de refazer um governo, até porque... E aqui estou falando de Mato Grosso. Mato Grosso tem simpatia não pelo Mourão também, você não pode esquecer disso. Ele é extremamente simpático em Mato Grosso. Então, não é um vício desconhecido, não é um vício que as pessoas teriam uma rejeição. Aqui não tem medo do Mourão, não tem medo dele por ser general, né? Tanto que qualquer discussão hoje, todo mundo fala, então entrega para o Mourão. Aí vocês vão ver que vai ficar pior. Pior no sentido, pior de me favorecer. Então, essa ideia leva o presidente para uma vulnerabilidade muito grande e ele corre muito risco com esse falatório. Se ele parasse de falar, ele teria aqui 80%. Falando, ele fica vulnerável. Eu queria aproveitar, então, agora, vamos trazer aqui para o nosso Estado. Como que vocês estão vendo aí, hoje a política no Estado, governador Mauro, principalmente aí com Emanuel Pinheiro na capital, e essa distribuição, vamos dizer, geopolítica em relação à crise, claro, né, em relação à questão econômica aí do agronegócio e a influência que nós estamos tendo agora, principalmente nessa transição de Bolsonaro, quem apoia Bolsonaro, quem é esquerda, quem é direita, quem é centro. Pessoal, antes de vocês responderem, o senador tem uma outra agenda agora, então, infelizmente, a gente já tem que ir caminhando para o final, senador. Mas aqui 15 minutos, eu acho que dá para a gente concluir, tá ok? Então, tá, 15 minutos, ok. Vai lá, Vinícius. O que eu vejo é o seguinte também, só para comentar ainda nas grandes fortunas, se o senhor me permite, como é que está a esquerda nisso, né? Porque é uma bandeira tradicional de esquerda, do PT, do PSOL, né? E eles estão quietos, né? Porque eles podem estar vendo o seguinte, nesse momento em que o Centrão está negociando com o Bolsonaro, e o seu partido está nesse pacote, o PL, eles podem estar vendo esse projeto como uma tentativa de colocar um bode na sala, né? De pressionar, por um lado, e depois recuar, se houver uma incorporação dos partidos do Centrão na base do governo, né? PL, PSD, PTB, PRB, enfim, né? O senhor acha que eles estão calados por isso? Que eles estão aguardando? Como é que está a relação de vocês lá com os senadores do PT, do PSOL, por exemplo, da Rede de Sustentabilidade? Eu diria, Vinícius, que mais o seguinte, tanto a esquerda como o centro está buscando referência. Nós temos dificuldade hoje no Brasil em lideranças expressivas, né? Então, a esquerda só tem o nome do Lula, né? E a situação do Lula hoje, ela está, digamos, o Lula aí sem manifestação, sem liderar a própria oposição. Então, essa oposição, eu acho acredito que a esquerda, não a oposição, a esquerda está acreditando, está aguardando muito mais os erros do governo, as consequências do que será essa recessão econômica, porque agora é o problema da saúde, depois virá o problema econômico, que aí a questão do desemprego, que vai aumentar muito, nós vamos ter no mínimo mais 20 milhões de desempregados. Eu acredito que isso... Aonde que Bolsonaro vai aguentar 20 milhões de desempregados? Mais. Então, ainda mais milhares de gente que vai morrer com Covid. O futuro dele aí é incerto, amigo, na minha opinião. Eu acredito que a esquerda está muito mais aguardando o que virá para ela poder se manifestar. Esse é sentimento pessoal. Não é um sentimento que eu diria que é de todo o Congresso, não. O Congresso, de um modo geral, hoje, falar em impeachment é abominável, porque, claro, seria uma irresponsabilidade muito grande nesse momento em que temos um presidente, como vocês colocaram ainda, com 25% a 30% de capacidade de liderar. Tá? Uhum. Dificilmente, não é um presidente que hoje não tem nenhuma resistência, muito pelo contrário, ainda tem muita resistência, principalmente nesse mundo moderno das mídias sociais muito forte. Então, é o que eu penso. Em relação, assim, bem rapidamente em relação à conjuntura do Mato Grosso, eu penso o seguinte, a eleição de senador, que foi protelado que praticamente vai ser junto com a eleição de prefeito, essa eleição extemporânea para o governo do Estado, o governo Mauro Mendes, foi lindo, ele evita de ter que enfrentar esse problema agora, que ia gerar um desgaste, estava gerando gigante, e ele tem condição de fazer um alinhamento estratégico para apoiar uma candidatura só com muito mais facilidade na construção das alianças. Para quem tem a máquina, isso facilita muito. Para quem não tem, se torna muito mais difícil.
Então, eu acho que para quem está operando, que está, tanto o governo federal como estadual, essa eleição suplementar, complementar, junto com as outras eleições, ficou muito mais fácil para quem está com a caneta na mão, né, com a máquina, vamos dizer assim. Em relação à questão, novamente, da eleição alinhar tudo em 2023, se realmente essa lei for aprovada, também é muito bom para os governadores. Isso é uma sobrevida, porque não vai precisar de enfrentar o processo eleitoral de 2020, que é um processo eleitoral que moe o poder político, e é um teste do poder político do governador. E eu tenho certeza que o governo Mauro, por ter já pegado o Estado com muita dificuldade financeira, começou a organizar e veio a pandemia, desorganizou tudo, não ia ter muito cacife político para construir chapas de prefeitos. Os prefeitos estão tudo aí à míngua. Se ele ganhar uma sobrevida de 2 anos, ele tem um tempo para se organizar melhor e dar uma resposta objetiva. Então, acho que diminui a pressão sobre ele, e inclusive para 21 da própria Assembleia, porque, com certeza, se ele não interferisse positivamente no Senado das eleições municipais, ele ia ter uma pressão muito maior na Assembleia Legislativa, que também, assim como em Brasília, não está tendo muitas emendas e muitos resultados positivos da gestão como um todo. Então, essa solução seria muito boa, na minha opinião, para o Bolsonaro e para os governadores como todos, independente do governador Mauro Mendes. Essa solução de unificar eleições. Então, eu acho que esse que vai ser o ponto-chave dos conflitos. Senador, o senhor perguntou sobre o governo e o prefeito. A pandemia, por incrível que pareça, de uma certa forma, foi bom para os dois. Estava passando um desgaste político, os dois, uma relação de arte de imprensa, tá? O que aconteceu? Concordo. O estado de Mato Grosso, os municípios médios e pequenos, o Gilberto cresceu muito. E o crescimento do Gilberto puxou o governador para cima. E aqui em Cuiabá, não alterou muito, mas foi bom de uma certa forma, porque como o índice do Covid aqui, ele é bem controlado, ou está controlado nesse momento, muito eficaz, passou-se a ter um certo caminho também com o Emanuel Pinheiro. Então, de uma certa forma, os dois que tinha espaço para outros entrarem e ocupar esse espaço de liderança, a própria pandemia em si trouxe os dois de novo para o cenário político, muito forte. A gente precisa saber, aí existem 2 coisas, como que vai ser a sequência da pandemia, para o bem da saúde todo mundo tomar e caia, né, esse é um fator, e tem um fator aqui muito importante, a gente fala num impacto desse, né? Existe o durante e o depois. Como serão as ações pós isso para sustentar essa credibilidade que foi construída agora? Mas há uma credibilidade muito grande construída em função desse fator do COVID. Tanto aqui na cidade do prefeito, ele subiu em relação a isso, quanto no estado, principalmente dos municípios de menor região, os municípios mais baixos, pequenos, porque lá não está tendo pandemia. O entendimento, o time praticamente do Gilberto. O Gilberto cresceu muito, ele é o secretário mais conhecido no estado de Mato Grosso, o mais falado, todo dia. O nome dele é repetido pelos prefeitos, pelo secretário de saúde, por todo mundo da área de saúde no Mato Grosso inteiro. Inclusive, não sei, parece que ele ia ser candidato a prefeito, hoje ele está mais para disputar uma estadual do que necessariamente aqui dentro de Cuiabá, porque ele divide o protagonismo. No estado, não, é protagonista sozinho. E isso puxa muito federal até, João. Ou deputado federal, até, que é um bom projeto para ele. É isso que eu falo, uma eleição estadual. Em nível estadual, ok, obrigado. Mas, Vinícius, eu acho que você ia fazer análise. Não, então, mas eu acho que é isso mesmo, senador. Agora, algo que me ocorreu aqui é o seguinte, né? Se houvesse a prorrogação de mandato, né, dos atuais governadores e prefeitos, como é que fica a situação? Se houver, né? Prefeitos e vereadores, desculpa, é verdade. Dos atuais prefeitos e vereadores, mais 2 anos. Como é que fica a situação do senador de Mato Grosso, né, do Carlos Fávaro, né? Que ele já está com um mandato tampão aí muito polêmico, né? Muita gente fala que é senador biônico, se é senador sem voto, enfim. Eu até concordo com o princípio da razoabilidade que o judiciário adotou para que ele assumisse a vaga da Selma, né? Mas muita gente discorda. Como é que ficaria? Ele ficaria também mais 2 anos? Quer dizer, ele ganharia aí quase 3 anos de mandato, né? Vocês avaliaram a situação dele, especificamente, do Carlos Fávaro? Bom, nós estamos falando de uma eleição geral, uma eleição no Brasil. Então, a prorrogação seria para prefeitos e vereadores do Brasil inteiro. Mato Grosso temos uma excepcionalidade, né? Então, é perfeitamente possível existir uma prorrogação de mandato e uma eleição excepcional só para senador, porque seria um caso específico do Estado. E aí, como nós analisamos aqui, Mato Grosso
é um estado de 900 mil quilômetros quadrados, com 3 milhões e meio de habitantes. Então, por isso também o impacto do coronavírus está sendo menor e acredito que será menor no Mato Grosso, porque temos uma população bastante, digamos... pouco adensada no Mato Grosso, cidades pequenas, enfim, com características. Nós temos hoje, principalmente, Cuiabá e Várzea Grande, que é a metrópole, depois Sinop, Rondonópolis, né? E que, a princípio, está sob controle, não teve irresponsabilidade. Aí, nesse aspecto, também é um fato a se constatar. De um modo geral, nós tivemos uma boa gestão dos prefeitos no Brasil. Então, de um modo geral, nós tivemos uma boa gestão, uma certa responsabilidade. Eu acho que o ministro Mandetta teve o seu mandato onde ele seguiu a Organização Mundial de Saúde sobre levar uma boa mensagem, e isso fez com que também os prefeitos pudessem ter esse bom trabalho. E é bom dizer também que o volume de recursos que foi também repassado da saúde foi bastante considerável. Isso aí, a gente não tem agora os números muito precisos, mas se for colocar o volume de recursos que colocamos o ano passado em emendas para a saúde, aliás, nós mudamos também, as emendas parlamentares têm sido obrigatórias, 30% ir para a saúde, já há 4 anos atrás. Então, o volume de recursos para a saúde ele tem aumentado todo ano. O ano passado aumentou muito mais ainda. Essa talvez foi uma sorte que nós tivemos, que não estava previsto a pandemia, mas acabou. O sistema de saúde no Brasil melhorou muito nos últimos anos. Vamos discutir em outro momento por que os hospitais esvaziaram. Aí, questão da indústria. A indústria tem uma força muito grande, porque impõe hoje sobre os médicos, o paciente vai no hospital, qual o exame que vai ser feito e outras tantas coisas. Eu acho que aí precisaria mais 1 hora para a gente discutir. Mas eu acho que todo esse aspecto pode e poderemos ter. Olha, eu quero deixar bem claro que eu não estou muito otimista com prorrogação dos mandatos, não. Eu fiz a proposta porque eu acho que é inconveniente, do ponto de vista econômico e também de gestão, fazer uma eleição este ano. Essa é a minha opinião. Então, por isso... Eu concordo com o senhor que, do ponto de vista político, tem um problema gigantesco, né? Mas, do ponto de vista econômico, não há dúvida. O senhor falou em 6 bilhões de economia dos cofres públicos e ainda é resolver a questão do fundo partidário, que tem um movimento aí nacional para que esse dinheiro seja destinado à saúde, né? Que é um assunto polêmico, né? Então, eu acho que é uma medida, do ponto de vista econômico, só está corretíssimo. Mas, do ponto de vista político, é muito problemático, na minha opinião. Do que nós aprovamos também especificamente para a saúde, nós praticamente liberamos o orçamento. A lei de responsabilidade fiscal, as licitações podem ser feitas hoje sem concorrência pública, pode ser um chamamento, uma seleção. Tudo isso ficou muito mais fácil do ponto de vista administrativo. As pessoas perguntam por que na China faz e no Brasil tem dificuldade. Porque a democracia também ela tem o seu custo. Tudo não é muito fácil. Então, você administrar numa democracia é uma história. Né? Num regime ditatorial é outro. A revolução... Não só a democracia, né, senador? Não só a democracia, mas a legislação ambiental, que na China não tem direito, né? A trabalhista também, a sindical, né? Que não tem decentemente. Direitos humanos também, enfim. Isso tem um preço civilizatório, né? E por falar nisso, cobrei hoje do governador Mauro a questão do hospital universitário que está aí com dinheiro na conta e não se sai essa licitação. Eu falei com ele até a possibilidade de buscar uma dispensa de licitação, porque se esse hospital estivesse pronto, talvez a nossa situação seria muito melhor ainda. Mas a outra... Agora você imagina, Wellington, senador, se consegue isso, o Hospital Metropolitano ampliado, a Santa Casa ampliada e estruturada, o Hospital Municipal de Cuiabá, o Hospital Central e o novo o Hospital Júlio Miller, aí eu acho que nós podemos dizer que nós teríamos resolvido os grandes gargalos da alta complexidade no estado de Mato Grosso, né? Eu acho que esse é o sonho. Esse é o sonho. E temos o dinheiro na conta. Então, para médio prazo, nós temos todas as condições. Né? Eu quero vender meu peixe aqui e lembrar que o Hospital Municipal de Cuiabá, nós transferimos aqueles 100 milhões do Ministério dos Transportes.
Olha só, verdade. as pessoas falam, mas precisa de dinheiro na estrada, precisa, mas também você precisa do hospital para tratar os acidentes. Então, eu quero concluir aqui, agradecer a todos vocês, porque é uma experiência para a gente, uma discussão como essa, né? Eu acredito que nós estamos aprendendo muito, nós congressistas, porque as sessões também que estamos fazendo, estamos votando, o nosso gabinete hoje está funcionando a todo vapor, não presencial, mas as pessoas estão cumprindo o horário, trabalhando, enfim. Eu digo que estamos produzindo talvez até mais, porque o dia a dia de você ficar ali, atende as coisas, às vezes, muito pequenas, deixa a maior, que não falta tempo nem para raciocinar. Então, eu acho que é um aprendizado que nós estamos tendo, mas, claro, a relação humana não deixa de existir. As reuniões presenciais continuarão, eu acho que isso, mas só que penso que o Congresso Nacional terá algum novo modelo a ser implantado também pós-crise. Acho que também na nossa relação, eu acho que do dia a dia, com a sociedade, com os jornalistas, com os articulistas, tudo isso aqui é um aprendizado realmente que nós estamos tendo. Então, por isso eu quero agradecer e dizer o seguinte, que nós vamos votar também agora a repartição dos recursos, né? Essa ajuda aos estados e municípios, é mais irrigação de recursos também para os municípios, para o estado. Estamos lutando ainda para ver se a gente faz essa partilha pelo menos 40% a 60%, 60% para o estado e 40% para o município. Eu gostaria que fosse meio a meio, mas ainda estamos discutindo. E é importante dizer que quem vai solucionar neste momento é o Estado. Quem tem capacidade de usar as reservas cambiais, quem tem capacidade de emitir moeda, emitir título, é só a União. Não é o Estado, não são os estados, nem os municípios. Por isso, mais uma vez, eu concluo aqui dizendo que, como candidato a governador, eu sempre disse, olha, não concordo com essa história de Estado mínimo. Eu acho que o Estado tem que ser o Estado necessário para atender a sociedade. E, principalmente, no momento de crise desse, mostra que nós não podemos ter um Estado, por exemplo, o Chile. Tivemos uma economia forte, muito forte, mas estamos lá vendo nossos aposentados suicidando. Então, não adianta só a economia forte e a população passando fome ou passando dificuldade. Então, eu encerro aqui agradecendo muito e espero que a gente tenha aprendido e vamos aprender muito, né, Rosiane e a Justina, que foram eles que articularam essa possibilidade de a gente estar conversando aqui hoje. Isso mesmo, eu achei o bate-papo excelente. Excelente. Obrigado, vamos senador. conversar mais vezes, chamar mais gente e convidar mais pessoas. Sucesso. Isso mesmo. A assessoria do senador, gente, está à disposição. Podem contar conosco. Tá bom. Eu também estou à disposição de vocês. Eu vou disponibilizar esse nosso vídeo de hoje na íntegra para vocês, tá ok? Ok. Obrigado. Eu agradeço. Parabéns pela iniciativa, senador. É isso aí. Vamos conversando. Valeu, um abraço. Verdade.